sejam muito bem-vindas. Meu nome é Raquel Prado e eu sou maquiadora profissional. Estou aqui pelo Olimpo Treinamentos para dar uma aula para vocês sobre automaquiagem para usar no trabalho. Antes da gente começar, eu quero falar para vocês sobre os pincéis usados na maquiagem, porque os pincéis são imprescindíveis para a maquiagem ficar boa. Então, a gente vai precisar de um pincel de base. Existem vários tipos de pincel de base, eu gosto bastante desse aqui, tá? Vamos precisar de um pincel para pó, um pincel para blush, que seria esse aqui, um pincel para sobrancelha, que ele é chanfradinho na ponta e na outra ponta ele tem a escovinha, o pincel para o côncavo, que ele é arredondadinho, um pincel chanfrado, retinho, e um pincel para aplicar sombra. Bom, então vamos começar a fazer nossa maquiagem. Antes de tudo, nossa pele tem que estar limpa e hidratada. Eu já lavei meu rosto com sabonete próprio para o rosto, para pele mista, minha pele mista. E agora eu vou hidratar. É muito importante vocês usarem o hidratante, porque só assim a maquiagem vai durar o dia inteiro, tá? Então, deem preferência para os hidratantes livres de óleo. Então, principalmente quem tem a pele mista oleosa ou oleosa, também tem que usar o hidratante, tá? Porque senão a tua pele começa a ficar muito oleosa e a tua base, a tua maquiagem vai começar a escorrer. Eu vou usar esse hidratante aqui da Mary Kay, que ele é livre de óleo. Então, gente, é só uma gotinha assim, ó. Então, aqui, ó. Testa, nariz, bochecha e queixo. E movimentos ascendentes, tá? Então, é muito importante usar hidratante pela manhã, antes de se maquiar, e à noite antes de dormir. Tá? Então, agora a minha pele está hidratada, eu vou começar a maquiagem. Então, a gente começa sempre pelo primer. O que o primer faz? O primer vai servir como uma camada protetora. Então, eu vou pegar um pouquinho aqui. Pode passar no seu rosto inteiro. Tá? Eu tô usando também esse primer da Mary Kay, que eu gosto bastante. Todos os produtos da Mary Kay são anti-idade, porque a partir dos 25 anos a gente já tem que usar um produto anti-idade, tá? Bom, então, depois que eu passei o primer, eu vou começar corrigindo as minhas olheiras e as minhas manchas. Então, eu vou usar para corrigir as olheiras, que eu gosto muito, corretivo pêssego, tá? Então, o corretivo pêssego ou corretivo amarelo depende do seu tipo de olheira. Tudo que for para corrigir, a gente vai usar antes da base, tá? Então, para minha olheira que é arroxeada, eu vou usar o corretivo pêssego. Então, eu vou estar aplicando aqui bem abaixo da olheira, eu chego um pouco mais para baixo, fazendo esse U, tá? Dos dois lados. E vou aplicar também aqui nessa manchinha. Então, com uma esponjinha, eu venho batendo esse corretivo até ele se uniformizar. Tá? Não pode bater muito, porque se você bate muito, você acaba tirando o corretivo, tá? Então, aqui do lado do meu nariz também tá meio vermelhinho. Tá? E agora a gente vai para a base. A base, pra gente saber o tom certo, a gente sempre tem que testar no centro do rosto, nunca na mão, no braço, tá? Sempre na parte central do rosto, de preferência na testa ou no queixo, tá? Muita gente compra a base errada, que acaba testando na mão, no pulso, tá? Então, sempre nessa parte frontal do rosto. Então, eu vou usar essa base aqui da Mary Kay.
É muito importante, gente, vocês comprarem produtos livres de óleo, tá? Porque tem muita base, muito produto que é muito barato e acabam prejudicando a pele de vocês, tá? Então, comprem uma base livre de óleo pra não dar espinhas. Então, eu vou estar colocando a minha base aqui no dorso da minha mão. Eu gosto de fazer assim. Coloco um pouquinho aqui. Venho com o meu pincel de base. E começo a dar batidinhas, tá? Do centro do rosto pra fora. Pode passar na boca também. Sempre batendo, gente. O que sobrar no pincel, você vai puxar aqui pra parte do queixo, pra não ficar aquela marca aqui, tá bom? Bom, depois que eu apliquei a base, eu vou voltar para um corretivo com um tom a menos do que a minha base. Por que isso? Porque eu tenho muita olheira, então eu preciso iluminar essa área aqui abaixo dos olhos, tá? Então essa parte de iluminar é depois da base. Então eu vou pegar aqui um corretivo um pouco mais claro do que a minha base. Eu vou estar aplicando aqui abaixo dos olhos, onde eu quero iluminar. Você pode estar aplicando também no nariz, aqui bem no centro do nariz. Agora eu vou voltar para a esponjinha e eu vou bater até o corretivo desaparecer. Tá? Então, depois que eu passei o corretivo, a base e o corretivo para iluminar, agora eu preciso selar tudo com um pó, tá? Para que eu vou selar? Para a base durar o dia inteiro e não transferir, tá? Então é muito importante. E lembrem de comprar um pó da cor de vocês, tá? Porque não adianta colocar um pó mais claro ou mais escuro que vai ficar estranho. Então, o rosto tem que seguir mais ou menos a mesma cor do pescoço. Eu não gosto de passar pó com a esponjinha, tá? Nunca passem com a esponjinha, então prefiram sempre um pincel, porque o acabamento é melhor. Eu vou usar um pó solto, que eu gosto bastante, mas você pode usar um pó compacto também, tá? Eu vou usar esse pó solto aqui. E eu vou selar todo o meu rosto. Então, sempre batendo, ó, na parte dos olhos do corretivo.
e sempre no rosto inteiro. Bom, agora que eu selei a minha pele toda com meu pó solto, eu vou começar pela minha sobrancelha, tá? Então, eu vou pegar uma sombra marrom, acinzentada, e vou começar a preencher toda a minha sobrancelha para tirar as falhinhas, tá? Isso faz toda a diferença. Olha só a diferença de um lado e de outro. Tá? Nunca usem sombra preta para fazer a sobrancelha, tá? Então, sempre um marrom acinzentado, tá? Eu prefiro fazer com sombra do que com lápis. Então, agora eu vou começar a fazer os meus olhos. Aqui nos olhos eu vou usar somente duas sombras, tá? Então, a gente vai precisar de um pincel fofinho assim, que é o pincel de côncavo, que é para esfumar, e de uma sombra marrom quente, tá? Pra gente fazer nosso côncavo. Onde é o côncavo? É aqui, ó, onde afunda. Essa parte aqui. Então, nos olhos a gente tem o côncavo, que é essa parte que afunda, e nós temos a pálpebra móvel, essa que abre e fecha, tá? Então, aqui também é o ossinho da sobrancelha. Então, basicamente, a gente vai trabalhar agora no côncavo. Vou pegar um pouco dessa sombra marrom. Vou aplicar no meu côncavo e fazer movimentos circulares somente no côncavo. Aqui o segredo é ter a mão bem leve, segurar mais pro final do cabo do pincel, tá? Quanto mais você segura perto das cerdas, mais pressão você coloca. E a gente não quer colocar pressão aqui, a gente quer deixar bem esfumado. Então, a gente segura bem no final do cabo, tá? Então, pego mais um pouquinho de sombra, coloco aqui, sempre começando pela parte externa dos olhos. E vou fazendo um movimento de para-brisa. Tá?
Bom, agora que eu fiz o meu côncavo, com a sombra marrom opaca, ele tem que ficar assim, tá? Agora a gente vem para uma segunda cor de sombra. Aí é uma sombra da sua escolha. Eu recomendo uma sombra mais próxima ao tom da sua pele, nunca branca, tá? Então, no caso, eu vou usar essa rosé aqui, tá? Então, se você tem a pele morena negra, você pode usar um marronzinho, agora pode usar com brilho, tá? Agora a gente vai aplicar essa sombra, que é com brilha metálica, na nossa pálpebra móvel, que é essa que abre e fecha. Então, eu vou aplicar até chegar aqui no marronzinho. Só depositando, tá? Bom, então feito isso, a gente vai delinear na linha dos cílios, tá? Mas não vamos usar delineador para essa técnica, a gente vai usar uma técnica muito mais fácil, que é com lápis de olho, tá? Que é muito mais fácil. Então, escolha um lápis que seja macio de aplicar e, de preferência, à prova d'água, porque você vai ficar maquiado o dia inteiro. Então, eu escolhi esse aqui. Eu gosto de pegar essa esponjinha agora pra apoiar, tá? Pra não colocar a mão diretamente na pele, mas é só pra isso. Então, eu vou aplicar aqui, ó, bem rente aos cílios. E você vai pegar um pincel chanfrado e vai passar por cima desse lápis. Então, se ficou alguma coisa borrada, se a linha não ficou reta, é aqui que você vai corrigir. Tá? É só passar por cima, tá? Dessa linha. E agora a gente aplica a máscara de cílios. É bom escolher uma máscara de cílios também resistente à água ou à prova d'água, porque você vai ficar também o dia inteiro de maquiagem, tá? Então, você vai aplicar a máscara bem rente aos cílios, a raiz dos cílios. Aqui o segredo é quanto mais camadas você passar, melhor fica, tá?
Agora que eu terminei o olho, eu vou pro contorno do rosto. Pro contorno, eu vou usar um pó bronzer, tá? E eu vou marcar do meu tragus em direção à boca, tá? Tem que deixar 2 dedos da boca e 2 dedos dos olhos. Então, eu pego um pouco do pó, eu dou uma marcada e vou esfumar, tá? Mesma coisa, movimentos circulares pra cima. Tá? Então, sempre do tragus em direção à boca, tá? Não pode fazer o contorno muito aqui embaixo, porque senão você fica com a bochecha grande, tá? Então, depois que eu terminei de fazer o contorno, eu vou iluminar o meu rosto, tá? Então, que partes eu vou iluminar? Eu vou iluminar no ossinho abaixo da sobrancelha, na região central do rosto, que é aqui do nariz, do ossinho do nariz pra baixo. E vou fazer esse Czinho aqui, tá? Então, eu vou usar esse pó iluminador aqui. Para você arrebitar o nariz, você tem que passar aqui bem na pontinha. Então, no centro, no ossinho abaixo da sobrancelha. E acima do contorno, fazendo um C. E o batom para finalizar. O batom eu recomendo uma cor ou nude ou um rosa claro que você queira, nada para chocar muito, tá? Um rosa choque, não é para ambiente de trabalho. Então, eu escolhi esse nude aqui. E minha maquiagem para o trabalho está pronta, tá? É uma coisa fácil, simples e rápida, tá? Espero que vocês tenham gostado.